Bom dia, e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe a nossa segunda-feira que vai iniciando, essa semana linda, e que nós possamos já iniciar da melhor forma, que é estando na presença de Deus, buscando mais intimidade com Ele e a direção que a palavra de Deus traz para a nossa vida. Que a cada dia ela possa iluminar mais os nossos caminhos e que cada passo, cada gesto, cada atitude esteja pautada no que a palavra nos ensina, porque é isso que Deus quer. E hoje nós vamos falar sobre experimentar a paz de Deus, aquela paz que excede a todo entendimento. E antes de entrarmos no devocional, você que está aqui pela primeira vez, começando essa semana aqui conosco e sabe que precisa de mais direção, sabe que precisa de mais comunhão com Deus, orar mais. A gente está aqui em quase 300 pessoas nessa corrente de oração todos os dias. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação para que você não perca nenhuma palavra todos os dias aqui 5:30 da manhã. E também curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo tem um conteúdo legal e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas, assim como nós também. Então vamos para a palavra. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. A palavra paz que acabamos de ler no texto grego é eirene, que tem um significado mais profundo do que a mera ausência de guerra. O propósito dessa palavra é sinalizar um estado de bem-estar completo, envolvendo harmonia, tranquilidade, segurança, reconciliação e prosperidade em todas as áreas da vida. Deve ter sido por essa razão que o apóstolo Paulo disse que a paz de Deus excede a todo entendimento humano. O apóstolo Tiago insere em sua carta uma informação muito importante e que precisamos levar em consideração, que assim como um músculo do corpo que precisa de exercícios constantes para não correr o risco de atrofiar, da mesma forma precisam proceder todos aqueles que desejam viver em paz. Assim ele escreve: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tem gente que está sempre envolvida em conflitos exatamente porque vive semeando intrigas e contendas. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Já o escritor da carta aos Hebreus é ainda mais enfático ao dizer que seguir a paz é literalmente uma condição sine qua non para se ver o Senhor. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para experimentar a paz de Deus, conforme as Escrituras Sagradas, é essencial aprender a guardar o coração. Então, se desejamos vencer os desafios e continuarmos conquistando, precisamos fortalecer os muros de proteção do coração. É sobre isso que o apóstolo Paulo aborda nesse texto, e é sobre isso que nós iremos refletir hoje. Como experimentar a paz de Deus? A palavra grega para coração é cardia, a qual se refere às nossas emoções e sentimentos. Em Provérbios lemos: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Era comum, em tempos de guerra, que o rei inspecionasse os muros do palácio em busca de brechas. E de maneira similar, precisamos avaliar regularmente o estado dos nossos corações e nossas reações emocionais. Como reajo e por que reajo de determinada forma diante das provocações? Assim como um resfriado frequente pode indicar baixa imunidade, um coração emocionalmente saudável não se abala facilmente. Se suas emoções andam descontroladas, talvez seja um indício de que você esteja com a imunidade emocional baixa. A palavra de Deus é o remédio necessário para fortalecer o coração. Estou certo de que você já ouviu a expressão: não leve isso para o coração. Seja lá o que for, tudo que a Bíblia condena deve ser deixado do lado de fora. Convido você a pensarmos agora sobre alguns temas e buscarmos a graça de Deus para aprendermos a deixá-los do lado de fora dos nossos corações. Já passou por momentos em que se sentiu desrespeitado ou ofendido por alguém? A palavra afronta é usada para descrever situações assim, quando alguém tenta atingir a sua dignidade, honra ou integridade. Isso pode ser através de palavras, gestos ou atitudes que te deixam chateado, constrangido ou magoado. A afronta costuma trazer aquele sentimento de ser desconsiderado ou menosprezado por alguém, o que pode ser muito doloroso.
Hebreus nos lembra que Jesus suportou o peso da cruz e desprezou a afronta por causa da alegria que isso lhe proporcionaria. Devemos aprender a desprezar a afronta como Jesus. João afirma: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. A tribulação produz paciência e o Espírito Santo pode usar a afronta para desenvolver domínio próprio em nós. Lembre-se disso na próxima provocação. Gostaria de compartilhar com você uma das minhas histórias preferidas, do profeta Samuel. Samuel é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Além de sacerdote, ele exerceu também o ofício de juiz e profeta. Desde jovem, ele teve uma vida de consagração e serviço a Deus. Durante um período de decadência espiritual em Israel, onde a corrupção prevalecia até na família sacerdotal, ele trouxe um reavivamento espiritual ao povo, chamando-os ao arrependimento e à fidelidade ao Senhor. Esse período de reavivamento foi crucial para a restauração da fé em Deus. Após a morte do sacerdote Eli, Samuel tornou-se o líder da nação. Como juiz, ele não apenas decidiu disputas e questões legais, mas também liderou o povo em Israel em várias vitórias militares, reforçando a confiança e a identidade nacional. A sua liderança trouxe estabilidade e unificou a nação em tempos de incerteza. Além disso, Samuel restabeleceu a verdadeira adoração a Deus, instituindo celebrações religiosas e sacrifícios que unificaram o povo sob a adoração do único Deus verdadeiro. Como sumo sacerdote e profeta, Samuel se tornou o elo de comunicação entre Deus e o povo. Deus falava com Samuel e ele transmitia essa mensagem ao povo, guiando-os em tempos de crise. Sua autoridade mental e espiritual era tão grande que suas palavras eram respeitadas e seguidas. Apesar de todo o seu trabalho e dedicação, Samuel enfrentou um grande desafio. O povo de Israel desejava outro tipo de liderança. Eles queriam um rei e Samuel se sentiu rejeitado por isso. As Sagradas Escrituras registram a conversa que Samuel teve com Deus a respeito dessa situação e nos é contada em Samuel. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: atenda ao pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Essa história nos leva a refletir sobre o sentimento de rejeição. Podemos enxergar o abandono como uma forma de rejeição, especialmente no contexto emocional e psicológico. Quando alguém é abandonado por seus pais, seja física, emocional ou psicologicamente, pode-se sentir uma profunda sensação de rejeição. Esse abandono é interpretado como uma forma de rejeição porque a pessoa se sente desamparada, negligenciada e não amada. A rejeição está intrinsecamente ligada ao abandono, já que ambos envolvem a sensação de não ser aceito, valorizado ou amado. A passagem em Salmos 27 reflete a confiança de que mesmo em situações extremas de abandono por parte dos pais, Deus continua presente e cuidando de nós. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. A rejeição pode desencadear emoções intensas, mas a palavra de Deus nos ajuda a lidar com ela de maneira saudável. Quando Deus diz a Samuel para atender ao pedido do povo, é como se estivesse dizendo: não se preocupe, está tudo sob controle, eu não te rejeito. Isso nos lembra de Salmos, onde diz: pois o Senhor nunca abandonará o seu povo, nem deixará os seus escolhidos à própria sorte, porque são a sua herança. Outra coisa que rouba a paz é o medo. O medo funciona como um tipo de mecanismo de defesa que sinaliza perigo. No entanto, quando ele nos domina, tornamos-nos seus escravos. A Bíblia ensina que confiar em Deus e crer em sua palavra é essencial para vencer o medo. Sobre a injustiça, Platão disse: melhor é sofrer a injustiça do que praticá-la. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi injustamente apedrejado, mas manteve seu foco em Deus. Mesmo diante da injustiça, continue olhando para o céu. E a solidão? Bom, Deus sempre se dispôs a tratar da solidão que ronda seus filhos, pois não criou o homem para viver só. O salmista compreendeu isso e escreveu: Deus faz que o solitário viva em família. Elias, embora se sentisse só, foi lembrado por Deus da sua companhia. Paulo enfrentou o abandono no final da vida, mas se fortaleceu em Deus. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. A palavra do Senhor é um amparo constante. Poderíamos ficar aqui falando sobre inúmeras possibilidades de se perder a paz, mas quero concluir esse assunto falando sobre a culpa, que nos persegue desde o jardim.
Que tal encerrarmos então refletindo sobre o episódio de crucificação, onde Pilatos, tentando livrar-se da culpa, lavou as mãos publicamente? Pois mesmo sabendo da inocência de Jesus, cedeu à pressão da multidão e o condenou à crucificação, somente reconhecendo e confessando a culpa a Deus e crendo que Jesus a levou na cruz, é possível se livrar dela. Jesus explicou que o que contamina o homem é o que sai do seu coração. Nossas reações então revelam esse estado. O domínio próprio é fruto do Espírito, manifestado na vida dos que pertencem a Cristo. Efésios nos exorta a abandonar a velha natureza e renovar o coração e a mente, revestindo-nos de uma nova natureza criada por Deus. Paulo nos anima com: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém. Amém. Vamos orar juntos. Querido Senhor, venho hoje a Ti buscando experimentar da Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Ajuda-me, Senhor, a guardar o meu coração e a fortalecer os muros das minhas emoções. Ensina-me, Senhor, a desprezar a afronta, a superar a rejeição, a vencer o medo e a continuar firme diante da injustiça. Que assim como Samuel, meu Pai, eu possa servir-te com dedicação, trazendo reavivamento à minha vida e àqueles ao meu redor. Renova em mim a Tua paz em todas as áreas da minha vida e que eu possa sempre confiar na Tua presença e amor. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe o nosso dia. E antes de sair desse vídeo, não esqueça, eu tenho certeza que você foi direcionado e abençoado com essa palavra. E assim como você chegou aqui, tem outras pessoas que essa oração é o pedido da oração delas. Então encaminhe para quem você sentir no coração que Deus quer que você envie. E essa bênção que você vai derramar na vida de outra pessoa, de outras pessoas, volta multiplicada para a sua vida. E não esqueça também, comente. Quero saber se você se sentiu em paz depois de ler essa mensagem. Que amanhã nós possamos nos ver mais uma vez para mais uma manhã de fé e milagres.